Olá, tudo bem? Lidere o seu otimismo. As pessoas te chamam de otimista ou de pessimista? Você se considera uma pessoa pessimista ou uma pessoa otimista? Você sabia que precisa liderar o seu otimismo? Senão você agirá precipitadamente, sem fazer contas, e isso pode trazer um prejuízo. Na etimologia, a pessoa pessimista eram os optimi, na antiga Roma, que pertenciam ao grupo seletivo do rei responsável por encontrar soluções. Então, o pessimista é aquele que está sempre procurando problema, mas o otimista está sempre procurando solução em tudo. O pessimista, ele pensa que a coisa está feia e não vai melhorar. E ele até diz, é porque eu sou realista. O pessimista é a pessoa que reclama até do barulho quando a oportunidade é que está batendo à sua porta. Ou seja, o pessimista reclama de tudo. O alarmista é aquele que pensa que a coisa está feia e vai piorar. Ele é um transmissor de caos, ou seja, desculpa a expressão forte, mas é uma lixeira ambulante. Já o otimista é aquele que sabe que a coisa está feia, sabe que pode piorar, mas ele tem certeza que irá melhorar. Por quê? Porque ele não é uma pessoa cética, ele é uma pessoa profética. Eu gosto muito do texto de Jó, capítulo 9, versículo 25, onde Jó diz assim, pois eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele virá e me defenderá aqui na terra. Jó estava no meio de um caos, Jó estava no meio de uma crise, Jó estava no meio de uma sucessão de perdas, e mesmo assim, Jó acreditou que o seu Redentor, no fim, iria se levantar por ele na terra, iria trabalhar em favor da sua causa. Winston Churchill, que foi um político britânico, ele disse que o pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. Enquanto que o otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Veja a diferença entre o otimista e o pessimista. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições da vida, pois das nuvens mais negras cai a água mais límpida e fecunda. Então, o otimista, ele sempre controla o seu desespero. Ele fica desesperado, ele fica preocupado, porque ele é um ser normal, ele é um ser humano como qualquer outro, mas ele controla esse desespero. Ser pessimista ou otimista dá o mesmo trabalho. A diferença é no resultado. Os pessimistas são aqueles que choram desanimados quando perdem algo. Os otimistas também choram, mas eles vendem lenços. Ou seja, eles usam o caos, eles usam a perda, eles usam o problema para faturar uma grana, para se promover. Esta é a diferença entre o pessimista e o otimista. Você tem liderado o seu otimismo? Você tem sido uma pessoa otimista? Você pode estar pensando, mas como ser uma pessoa otimista? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? A primeira coisa que você precisa mudar é os seus pensamentos. Os seus pensamentos alteram os seus sentimentos, que alteram os seus comportamentos. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias, ele diz o seguinte, na parte B do texto, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que tem envolvido os seus pensamentos? O que você mais tem pensado? No que você mais tem cercado os seus pensamentos? Com aquilo que pode trazer esperança ou com aquilo que pode roubar a sua fé? Segunda coisa, para você se tornar uma pessoa otimista ou vencer o pessimismo, é você cercar-se de pessoas otimistas. Então, não seja uma pessoa seletiva.
Você não pode impedir que as pessoas entrem na sua vida, você não deve bloquear ninguém. Você não precisa impedir que as pessoas entrem na sua vida, mas você pode ser seletivo e você pode decidir quem ficará na sua vida e quem fará parte da sua vida. Ou seja, não seja seletivo, mas seja criterioso. Alguns anos atrás, eu fiz um curso com o pastor Tiago Brunet. E nesse curso ele falou algo que eu escrevi, que eu pontuei para a minha vida. Ele disse o seguinte: você é o resumo das 5 pessoas que você convive. Quem tem feito parte da sua vida? Quem tem feito parte da sua história? Quem tem feito parte do seu dia a dia? Você é um resumo das pessoas que você se conecta. Então, terceiro passo para você ser uma pessoa otimista e vencer o pessimismo é o seguinte: não procure resultados imediatos. Toda pessoa que procura resultados imediatos é uma pessoa que vive frustrada. Então, aceite os processos. Tenha calma nessa hora. Eu não quero aqui denunciar a minha idade, mas eu lembro de uma banda, quando eu era jovem, chamada New Kids on the Block. New Kids on the Block. E eles tinham uma música chamada Step by Step, que quer dizer um passo de cada vez. Tá certo? Então veja só. A quarta coisa que você precisa fazer para você ser uma pessoa otimista é você focar na solução, não no problema. René Descartes, que é um filósofo físico matemático francês, ele disse o seguinte: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Vou repetir. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. O problema é que as pessoas querem lutar guerras diferentes com as mesmas armas de antigamente. Os métodos mudaram. Os princípios e valores precisam ser mantidos, mas o método e a estratégia mudaram. Quinto lugar, não se apegue ao passado e nem tente prever o futuro. Isto é ansiedade e depressão. Ansiedade é o excesso de futuro e depressão o excesso de passado. Então não se apegue ao passado e também não tente prever o futuro, adivinhar o que vai acontecer. Viva cada dia com ressignificação. Desfrute do presente. Por quê? Ficar preso ao passado, meu amigo, não é futuro. Por isso que o líder Jesus escreveu, ou falou, em Mateus escreveu no capítulo 6, versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Sexto lugar, fale de coisas boas. Fale, a sua boca é um instrumento profético para a sua vida e para a vida das pessoas. Para você vencer o pessimismo e ser uma pessoa otimista, fale de coisas boas. Reclame menos e agradeça mais. Por quê? Porque suas palavras, primeiro, têm poder para ser remédio ou veneno. Segundo, suas palavras têm poder para abençoar ou amaldiçoar sua vida e a vida dos outros. E terceiro, suas palavras têm poder para matar e dar vida. A palavra é algo muito profundo, muito profético no mundo espiritual e no mundo emocional. Então, seja otimista. Joel capítulo 3, versículo 10, a Bíblia nos orienta a falarmos o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte. Não está falando que o fraco vai negligenciar a sua fraqueza, ou não vai reconhecer a sua vulnerabilidade e limitação. Ele simplesmente vai profetizar que é forte. Jeremias capítulo 31, versículo 17, diz o seguinte: há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. Há esperança quanto ao teu futuro. Então, lidere o seu otimismo. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, meu amigo, infelizmente, se sabota.